Ok, já estamos gravando. Bom, vamos lá, né? Gente, essa é a nossa primeira aula de física, tá? O tema é Introdução à Física, tema muito importante. E não vai ser uma aula longa, tá? A intenção não era que ela fosse longa nesse primeiro momento. E à medida que o tempo for passando, a gente vai, evidentemente, precisar acolchar um pouquinho o nó. Então, as aulas vão ficar mais quentes, tá? Hoje é uma aula mais light, mais inicial. Eu até nem queria fazer essa aula, né? Depois, até conversando com o Paulo, eu vi que poderia ter sido uma aula somente postada lá no grupo da gente, né, na nossa sala virtual, mas eu achei interessante fazer, tá? Porque eu imagino que tem algumas pessoas que têm um nível legal, tá? Já entendem a física, já fazem exercícios, conseguem acompanhar numa boa, mas também imagino que tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Então, é uma forma da gente dar essa nivelada, tá? Então, eu decidi fazer essa aula. Mas a partir da próxima semana, ou da próximo encontro da gente, né, que é daqui a 15 dias, a gente já vai dar uma carreirinha. Provavelmente a gente vai tentar ver uma boa parte do conteúdo de cinemática escalar, tá? E dali a gente vai tocando o barco, tá? Então, gente, inicialmente, o que é a física? Tá? Física é uma ciência muito importante para todo mundo hoje em dia, né? Nós somos uma sociedade extremamente dependente de tecnologia e, na maioria das vezes, as pessoas têm um conhecimento extremamente pequeno da tecnologia, né? E a física, assim como a matemática, a química e diversas outras ciências, auxiliam o nosso desenvolvimento tecnológico. Então, por um longo período, as ciências formaram um grande grupo de conhecimento que era chamado de filosofia natural, tá? Ou seja, a filosofia da natureza, tentar entender as leis que regem a natureza. Isso sempre foi uma grande dúvida de todos, né, desde a Grécia Antiga, e tem relatos de até períodos anteriores aos gregos, que já se tinha essa vontade, essa necessidade de conhecer a natureza. Tá? A distinção entre física, química e ciências biológicas só ficou evidente há cerca de 2 séculos. Então, até antes disso era tudo muito parecido, tá? Os objetivos de estudo eram a natureza. Após isso, cada uma dessas ciências foi tomando um rumo diferente e se ocupando em estudar algumas outras coisas. Tá? Aqui nós temos uma imagem, né, do astrônomo Johannes Verme, uma imagem de 1668, e mostra um pouco do que era o estudo da física naquela época. Né? A astronomia era um dos alvos de estudo da física, tá? Exatamente por ter uma coisa muito mística, né, de o homem olhar para o céu e ver estrelas e querer saber de onde elas vêm, qual movimento elas fazem, né? Então, isso foi um objeto de estudo da física durante muito tempo. A palavra física vem do grego physique, que pode ser considerada a base de todas as outras ciências, tá? Uma vez que ela auxilia no entendimento de fenômenos naturais e também auxilia no desenvolvimento da tecnologia como um todo, tá? Ela estuda o componente básico de determinados fenômenos e também as leis que governam suas interações. Tá? E aí a física ela é dividida basicamente em 2 grandes ramos. O primeiro ramo é a física clássica, tá? Que tem 5 subdivisões, quer dizer, depende da classificação, pode ter até mais. E a outra é a física moderna, tá? Ou a física contemporânea. A física clássica está dividida em algumas áreas que eu coloquei aqui para a gente observar. Eletricidade e magnetismo é uma área da física que para vocês na escola, né, quem está estudando ou já terminou o ensino médio, é visto no 3º ano, tá? E é uma área extremamente importante que estuda desde as cargas elétricas, a carga elementar, circuitos, entende aí a relação entre eletricidade e magnetismo, lá no eletromagnetismo, tá? Então é uma área extremamente importante que ajudou a gente a se desenvolver muito de alguns anos para cá. E aí, talvez eu lembre para vocês, já tenham ouvido falar da Guerra das Correntes, né?
lá nos Estados Unidos, aí rolou com o Tesla e o outro cara que eu acabei de esquecer o nome. E eles acabaram desenvolvendo tanto a tecnologia para corrente contínua como para corrente alternada, e isso fez a eletricidade, né, explodir pelo mundo, no bom sentido, é claro, e isso fez a gente ter acesso à eletricidade até hoje. Tá? A ótica geométrica é também uma área importante da física, tá? Que estuda isso aí, Paulo. Tesla e o Thomas Edison. Maravilha. Estudo de lentes, tá? E aí disso daí surge uma série de tecnologias, e a gente também vai depois chegar entender um pouco da óptica, tá? A óptica geométrica. As ondas, uma outra área de estudo da física, né? Estuda o comportamento de diversas ondas, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, e ajudou a desenvolver diversas técnicas, como, por exemplo, está sendo mostrado aqui, ó, um exame de raio-x, tá? Que utiliza ondas. Isso consegue imprimir uma imagem, né? Muito utilizado na medicina, assim como várias outras tecnologias são utilizadas na medicina e também fora dela. A física térmica, que estuda o calor, aí, o comportamento de determinados sistemas físicos, abertos ou fechados, em relação a essas trocas de calor. Tá? E aí vem a termodinâmica e um monte de lei que regem o funcionamento de muitos sistemas, como nós conhecemos por aí. A mecânica, que se ocupa de estudar movimentos, força, também é uma importante área, tá? E a nível de vestibular, muitas dessas áreas são cobradas, tá? No Enem. Depois até eu vou colocar lá no nosso grupo um gráficozinho que mostra qual a distribuição de questões, tá? E a gente vai dar maior atenção a algumas dessas áreas. Uma outra área importante da física, né, a segunda divisão, é a física moderna, física contemporânea. Tá? Teve início com as teorias elaboradas durante o século XX por Albert Einstein, Bohr, Max Planck. Tá? São teorias que até hoje vêm sendo estudadas e aprimoradas, e é uma área nova, tá? Que traz muita novidade, muita coisa ainda vai surgir daí. Tá? Estamos falando de relatividade, a física da matéria condensada, a física nuclear, a astrofísica, tá? São todas partes da física moderna, da física contemporânea. Na escola a gente vê no terceiro ano, tá? Essa parte. Infelizmente ainda é visto de forma muito rápida, né? Geralmente os professores deixam para o finalzinho do ano e vê se der tempo, vê muito corrido, mas é uma área extremamente importante. A imagem está embaçada. Paloma? André, a imagem está embaçada para os alunos. A internet está caindo. Está embaçada? Eu te mandei uma foto no Telegram para ver como está. Deixa eu acompanhar aqui, gente, rapidinho. Cara, acho que é a minha internet mesmo. Realmente tá. Não tá muito legal, né? Melhorou alguma coisa? Agora. Deixa eu passar aqui um slide. Para mim aparece, tá tudo bem. Deu uma melhorada aí? Paulo ou algum dos colegas deu uma melhorada? Tá variando bastante. Melhorou, agora piorou. Aí agora melhorou. Caramba, deve ser minha internet mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar aqui, caso... Tem mais gente entrando. Caso não dê para continuar, porque realmente minha internet não tá legal hoje, tá? Eu já dei várias aulas nesse modelo aqui, e estava tudo bem, realmente a internet está um pouco chuvoso, tá? E eu moro aqui em Itamaracá, tá, gente? O pré daqui, né, eu moro aqui, e aqui é uma coisa terrível a internet, né? Quando começa a chuviscar, eu já sei porque a internet começa a oscilar, tá? Então, eu vou dar continuidade.
Se vocês perceberem que está muito ruim, assim, a ponto de não dar para acompanhar a aula, aí, infelizmente, a gente para, eu gravo essa aula e coloco lá na sala da gente. Tudo bem? É o único jeito agora, tá? Não tem como... Só tem uma fonte de internet e ela tá desse jeito. Então, só vai falar, tá? Abre o microfone, fala, então manda um textozinho aqui, que aí eu vejo se a gente continua ou não. Eu ia comentar sobre isso aqui, a respeito de talvez uma série que todo mundo tem acompanhado aí esses dias, né, que é a série Dark, traz uma porção de teorias, né, que se relacionam com a física contemporânea, a física dos buracos negros, né, o teorema de Bootstrap e de vários outros conceitos legais, tá? Isso é bom porque traz um pouquinho de ciência, né, para a grande maioria das pessoas que na maioria das vezes não tem esse contato, né, não tem essa possibilidade de... Que é isso aí, Paulo? É um livro, é? Eu mandei esse livrinho aqui no grupo também, que explica bastante dessas coisas da física moderna. São todos os tópicos principais assim, da física moderna, do século XIX e XX, abordados de forma bem resumida e sem muito cálculo, sem muita coisa difícil para a galera entender. É um texto mais de divulgação mesmo, bem tranquilo de ler, super. Tá lá no grupo, quem quiser ler. Isso, bem lembrado. Paulo tinha falado comigo que ia postar esse livro, e é bem legal, né? Não que você vá aproveitar isso diretamente para o Enem, mas fica como uma leitura, né, para ampliar os horizontes, para, né, aprender um pouco mais, né, e de repente ter o que discutir com os colegas, né? Tá todo mundo ali falando de Dark, como é que foi, aí você, essa teoria é assim, né? É legal. O método experimental o científico, tá? Gente, esse texto aqui é muito parecido com o que eu coloquei lá na apostila, tá? Então, só dei uma resumida, enxuguei e coloquei aqui para a gente ver. O método experimental, o método científico, é a forma como a ciência utiliza para desenvolver técnicas, estudos, fazer análises e chegar a uma conclusão, tá? Uma conclusão que pode ser uma teoria, que pode ser um produto, tá? E aí a engenharia, né? Paulo deva saber alguma coisa sobre. No final de algum estudo, você gera um produto, né? Algo novo que vai revolucionar uma determinada área, né? Como a construção civil, como a parte da elétrica, enfim. Mas o método científico, ele é um passo a passo que os cientistas seguem, tá? E aí seguem na forma de protocolo, para que um determinado trabalho ele tenha resultados e ele possa ser divulgado para a comunidade científica, tá? Então, o método científico, ele é a base para o desenvolvimento da ciência. Ele pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor explicações para determinados fenômenos, constituições, formações de material, tá? E aí, nesse esquema que está aqui aparecendo para vocês, nós temos que o método científico ele se inicia com enunciar o problema ou uma afirmação. Tá? Muitas vezes um determinado projeto ou um determinado estudo, ele se inicia com um problema. Tá? Na verdade, os problemas eles movem as grandes questões da humanidade. Então, a partir do problema, é possível levantar uma hipótese. Tá? Será que o caminho é esse para seguir? Tá? Sei lá, pensar numa coisa mais prática. Sei lá, uma montadora de carro, ela está com um determinado problema no veículo, né? O veículo começou a apresentar defeito, e aí ele vai levantar uma hipótese. Será que é o freio? Será que tem alguma coisa ali no motor? Será que é na caixa de marcha? Não são hipóteses, tá? E aí você vai testar a hipótese. Será que isso realmente é verdade? Você se utiliza de materiais para isso, tá? Através de observações e resultados se faz uma análise. E aí a análise utiliza gráficos, tabelas, tá? Você vai descrevendo aquilo que você observou para no final chegar a uma conclusão. Tá? E isso aí é a base para o estudo da ciência como um todo. Não só a física, como qualquer área da ciência. E mesmo áreas das ciências humanas, tá? Também utilizam o método científico ou o método experimental. Ok? Gente, antes de seguir, tá oscilando muito? Tá ruim? Posso continuar? Se tiver ruim, a gente para. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Pronto, maravilha.
As unidades fundamentais do Sistema Internacional de Medidas, muito utilizado na física, né, praticamente tudo. As únicas coisas que não têm uma grandeza associada, geralmente são números que são adimensionais. Tá? E quando você divide uma unidade pela outra, né, elas somam e sobra somente um número. Mas nós temos as grandezas associadas a diversos fenômenos. E aí é importante começar a associar algumas coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala de metro, né? Um metro de alguma coisa. Um metro está se relacionando ao comprimento de alguma coisa. Tá? E aí isso ajuda a perceber como a física ela se encaixa muito bem em determinadas coisas. Né? Está falando de massa. Massa pode ser grama, pode ser quilograma. Tá? Tempo, segundo. E essas são as três grandezas fundamentais: comprimento, massa e tempo. Através dessas grandezas é que vão surgindo algumas outras, né, combinadas, ou até grandezas novas que não existiam antes. Aqui tem alguns exemplos. Corrente elétrica, a gente utiliza um ampere, tá? Letrinha A representa. Temperatura termodinâmica, Kelvin, símbolo K. Quantidade de matéria, o mol, muito utilizado na química. Intensidade luminosa, candela. Você pode ter, para tensão elétrica, volt. Velocidade, metro por segundo. Então, as unidades elas vão se combinando e você consegue identificar, até uma aula que a gente pode ter, né, se tudo der certo, aula de... fugiu agora a palavra. Análise dimensional. Eu estava até falando com o Paulo sobre. É uma aula bem interessante que ajuda a compreender a relação entre unidades, a aprender a trabalhar com essas unidades, e é um cálculo bem legal, tá, que facilita muito a vida. E economiza muita fórmula para o pessoal que odeia a fórmula aí, ó. Isso, facilita muito. Tá? É muito utilizado na química, né? Eu nem conhecia até pouco tempo atrás, quando eu paguei química na faculdade, o professor fazia 3, 4 regras de 3, né? Química utiliza muito, de uma vez só, né? Utilizando uma unidade, né? Uma fração unitária. E aí é bem interessante você ter domínio dessas relações, tá? Então essas são as principais unidades de grandeza, as três fundamentais: comprimento, massa e tempo, e algumas outras que vão derivando, e a gente vai, ao longo do tempo, conhecendo algumas delas. Bom, aqui algumas relações entre essas unidades, tá? E é muito interessante utilizar essas relações por meio de notação científica, tá? Facilita muito a nossa vida. Nós temos, por exemplo, 1 quilômetro, que equivale a 1000 metros, e você pode escrever isso na forma de um número com base 10, tá? Que fica 10 elevado à terceira. Deixa eu tentar demonstrar aqui, ver como é que está o quadro, se está funcionando. Ó, aqui, ó, temos 1 quilômetro. Não está muito bom não, mas acho que dá para acompanhar. Equivale a 1000 metros, tá? Por que a gente chegou aí em 10 à terceira? Tenho 3 zeros aqui. Uma das regras de notação científica é você deixar o número entre 1 e 10, tá? Na verdade, tem que ser menor que 10. E aí a gente pode brincar com a vírgula aqui, ó, passando ela para a esquerda, para a direita, e isso gera para a gente uma notação científica. Sempre um número exponencial, tá? Com base acho que tem uma travada aqui. E aí ficamos, ó, se a vírgula está aqui, eu corro a vírgula 1, 2, 3 casas, 10 à terceira, e você pode transformar isso aqui em média. Então dá para brincar com as unidades, tá? E quando você desenvolver essa habilidade, você vê que as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Aqui eu coloquei, ó, um pouco abaixo, relações de tempo, tá? 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, portanto são 3.600 segundos, acaba se repetindo muito, a gente decora esses números. Um dia tem 24 horas, vezes os 3.600 segundos de um dia, dá para a gente 86.400 segundos, tá? E aí a gente vai trabalhando com essas relações entre unidades. Prefixos, tá? Do SI. Relaciona para a gente a mesma relação anterior, só que a gente vai ter a possibilidade
de trabalhar com números muito grandes, tá? E números também muito pequenos. Então, a gente pode começar daqui, ó, da unidade padrão, que estaria aqui entre o deca e o dec, tá? Então, maior do que o padrão, nós temos o deca, que é 10 vezes maior, o hecto, 100 vezes maior, quilo, 1000 vezes, o mega, 1 milhão de vezes, 10 à sexta, e o giga, tá? Que é 10 à nona. Descendo aqui do deca, nós temos o dec, que é a 10ª parte, e é 1 sobre 10, né? Dá para a gente 10 a menos 1, centi, 10 a menos 2, mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, e o pico, 10 a menos 12. Tá? Não é muito comum aparecer o pico, chega no máximo aí até o nano, mas de repente uma questão aparece, tá? E aí você sabe que dá para trabalhar com esses números, principalmente se forem notação científica, tá? Números maiores do que o padrão e menores. A gente só modifica aqui basicamente o que vem depois, né? Pode ser decigrama, pode ser o decímetro, tá? Quilômetro, quilograma, então você modifica somente o sufixo na parte que vem depois. A relação das unidades é exatamente a mesma, tá? E a distância em casas decimais de uma para outra. Bom, chegamos na notação científica, que é uma forma de escrever números muito pequenos e números também muito grandes, de um jeito mais fácil, tá? Que facilita a nossa vida, facilita o cálculo. Então, a regra de notação científica, ela diz para a gente que um número deve ser escrito na forma de m vezes 10 elevado a n, ou ainda dessa forma aqui, ó. De repente facilita mais, ó, né? Temos o número a multiplicado por 10 elevado a b. Tá? Da regra de notação científica, nós temos que esse número a, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá? Isso inclui o 1, mas exclui o 10, né? Então não pode ser 10. Tem que ser algo próximo de 10. Pode ser 9,999, mas não pode ser 10. E aí, dessa forma, a gente consegue modificar números grandes, números pequenos, eles ficam muito parecidos. Tá? Tem uma travada aqui. Mas vamos lá. Ó, essa letra A aqui, temos um exemplo. Isso aqui está no texto lá que eu deixei, e eu creio que já tinha resposta, né? Mas só para a gente aproveitar e tirar algumas dúvidas, caso existam. 360 segundos, tá? Se a gente pretende passar isso aqui para a notação científica, nós temos que colocar o número nessa regra, tá? Esse número, ele tem que estar entre 1 e 10. Na verdade, menor que 10. Se você perceber aqui, nós temos uma vírgula, tá? Que não aparece, mas está aqui no cantinho. E a gente consegue correr essa vírgula para a esquerda, também para a direita. E a única forma de ficar dentro dessa condição aqui é você correr a vírgula 1, 2 casas e parar entre o 3 e o 6. Tá? Parei aqui, dá 36. 360 é muito. Se eu correr mais uma casa, dá 0,36. Também está fora da regra. Portanto, o número que vai ser formado é 3,6 vezes 10 elevado, ó, corri 1, 2 casas, elevado a 2. Aí uma dica interessante. Se a vírgula corre para a direita, o número tem que diminuir. Tá? O número, no caso, é o expoente. O expoente diminui. Corri para a direita, diminui. Portanto, correr para a esquerda, aumenta o expoente. Então, o expoente passou a ser 2. Se a gente utilizar uma outra regrinha, tá? Das potências, a gente pode escrever esse número de uma outra forma, tá? De repente, te ajuda assim. 360 vezes 10 elevado a 0 é a mesma coisa que o próprio 360. Tá? 360 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, se você quiser associar dessa forma, vamos ficar com 3,6 vezes 10. Ó, um outro jeito de pensar. O número está grande, vai ficar pequeno. Tá? 360 é maior que 3,6. Então, se está grande, vai ficar pequeno, o expoente vai ter que aumentar.
Tá? Pensa que isso aí é uma balança. Então, tu vai equilibrar a balança. O número está grande, ficou pequeno. Para equilibrar, o expoente vai ter que aumentar. Então, aumenta quantas vezes? O número de casas que você andou aí com a vírgula. 1, 2. Certo? Também é um jeito de pensar. Tá? Ou pensa em correr somente a vírgula, e aí correu para a direita diminui, correu para a esquerda aumenta o expoente. Ou você pensa nisso. Ó. Número grande, ficou pequeno, aumenta o expoente para compensar. Número está pequeno, vai ficar grande, você diminui o expoente. Tá? Que é o caso dessa letra B. Nós temos 0,0035 metros e vamos passar isso para a anotação. Pensando dessa forma aqui, ó, que eu acho bem mais simples para pensar, essa aqui. Esse número é muito pequeno, concorda? Ele é bem menor que 1. Então, se ele é muito pequeno, ele vai precisar crescer, né? Ele vai crescer até virar 3,5 vezes 10. Se era pequeno e aumentou, para compensar, o expoente diminui. Diminui, aqui no caso do expoente, como é um número inteiro, fica negativo. E aí vai ser quantas vezes? Quantas vezes a vírgula você correu? 1, 2, 3 vezes. Tranquilo? Eu acho bem interessante que dá uma facilitada na vida, tá? Dá para fazer aqui a letra C ainda? A gente tem que pagar 150 milhões de quilômetros. Isso aqui equivale a uma unidade astronômica, né, que é a distância da Terra até o Sol e vice-versa. Tá? Muito simples de fazer também. A gente já conhece o bizu. Ó. Número muito grande, vai ficar pequeno. Para entrar na regra tem que ser 1,5. E a gente vai correndo a vírgula para gerar esse número que vem aqui para cima. Tá? Bom, agora é só contar, né? A vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. E aí, ficamos com 1,5 vezes 10 à oitava. Tá? Tranquilo? O último exemplo aqui, deixa eu apagar só uma coisinha aqui em cima. Gente, você desculpa que está com um lag terrível. Eu acho que deve estar com alguma dificuldade para ver. Tá? Mas realmente é a minha internet. Pelo menos no final dá para ver tudo o que aconteceu. O número é 0, quantos zeros tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 6 zeros. 328. Tá? Mesma forma de pensar. O número que vai entrar aqui na regra é o 3,28. Ele vai estar vezes 10 alguma coisa. É só contar quantas casas decimais a gente correu com a vírgula até chegar aqui. Tá? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o número era muito pequeno e ficou grande, o expoente fica pequeno para poder equilibrar, certo? Aí tem até um macetezinho aqui, né? Em amarelo, ó. Vírgula para a esquerda, expoente positivo, vírgula para a direita, expoente negativo. Então tem várias formas de pensar a respeito disso, tá? Vamos seguindo. Operações com notação científica, também muito importante para você desenvolver alguns cálculos, principalmente a multiplicação e a divisão. Tá? Adição e subtração não aparece muito para a gente na física, mas é legal você saber, tá? Veja, na adição e subtração é muito simples. Quando você iguala a potência de base 10, tá? No caso aqui nós temos 3,3 vezes 10 à oitava, mais 4,8 vezes 10 à oitava. Se está igual, se as bases estão iguais, basta você somar ou subtrair o número que está ali na frente e repetir a base. Tá? Então aqui no exemplo 1, vou apagar aqui rapidinho. Ó, o exemplo 1, nós vamos ter simplesmente 3,3 mais 4,8. E como os expoentes estavam iguais, a gente só repete. Tá? Então fica 3,3 mais 4,8. Isso dá para a gente 8,1 vezes 10 à oitava,
É super simples. Professor, licença. Deu uma travada. Não sei Pois se não, foi querido. aí ou foi aqui. Eu não entendi o começo. Travou muito Não entendi. Estou escutando o seu agora. desse tópico, né? Uhum. Ah, ok. Vou retomar aqui, tá? Tá bom, obrigada. Por nada, querida. Não, é minha internet, né? Deixa eu recomeçar. Vejam, nesse exemplo 1 aqui, nós temos 3,3 vezes 10 à oitava, mais 4,8 vezes 10 à oitava também. Isso aqui está igual com isso, então você só vai se preocupar em somar os valores que estão multiplicando aí o 10 elevado à oitava. É só somar. Então, pode reescrever da seguinte forma. 3,3 mais 4,8 e, como você vai repetir o 10 à oitava, já dá para incluir aí no cálculo. 3,3 mais 4,8 dá para a gente 8,1 vezes 10 à oitava. Certo? Então é só, quando você tiver as bases iguais, né, 10 à oitava, 10 à oitava, 10 à terceira, 10 à terceira, basta somar. Quando tiver diferente, basta você tentar igualar. Certo? E aí o jeito de igualar é utilizando as regras de notação científica. Esse exemplo 2 aqui, ó, nós temos 6,4 vezes 10 à terceira, menos 8,3 vezes 10 à terceira. Da mesma forma, soma quem está na frente, repete o 10 à terceira, está tudo certo. Tá? Nesse caso aqui, vamos subtrair, né? 6,4 menos 8,3 vai dar para a gente menos 1,9 vezes 10 à terceira. Tá? Então, um jeito bem tranquilo de fazer. E esse lag está atrapalhando bastante, né? Infelizmente. Bom, multiplicação e divisão a gente faz utilizando regras das potências, tá? Quando você multiplica duas potências, você soma os expoentes. Quando você divide, você subtrai os expoentes. É a mesma regra, tá? Então, tem aqui alguns exemplos. Vamos fazer pelo menos um de cada, tá? Que aí quem tiver com alguma dúvida, já facilita. Aqui na multiplicação. Exemplo 1, temos 1,4. Deixa eu trocar a tela. 1,4 vezes 10 à terceira, vezes 3,1 vezes 10 à segunda. Tá? Como é que a gente resolve isso? Como é tudo multiplicação, está todo mundo multiplicando todo mundo, você pode mexer com os fatores, tá? Isso não vai modificar o resultado. Eu posso colocar assim, ó, 1,4 vezes 3,1 vezes 10 à terceira vezes 10 à segunda. Tá? E aí você resolve isso aqui, resolve isso e dá tudo certo. Tá? 1,4 vezes 3,1, vou dar uma filada aqui que eu já coloquei o resultado para adiantar a vida da gente. Vai dar para a gente 4,34. Depois é só dar uma conferida aí no cálculo. 4,34 vezes 10 elevado. Ó, como a gente está multiplicando potências, base 10, basta somar os expoentes. Então fica 3, vou aumentar aqui um pouquinho, 3 mais 2, ficamos com 4,34 vezes 10 elevado à quinta. Então, toda vez que tu estiver realizando um cálculo, aparecer uma multiplicaçãozinha, o jeito de resolver é esse, tá? Opa, foi mal aqui. Bom, o outro exemplo aqui, ó, nós temos 2,5 vezes 10 a menos 8 vezes 2,3 vezes 10 a sexta. Mesmo raciocínio, multiplica esses dois números e depois resolve as potências, tá? 2,5 vezes 2,3, vocês conferem aí o resultado, dá 5,75 vezes 10, e aí vamos ficar com menos 8 mais 6.
menos 8 mais 6 vai dar para a gente 5,75 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Esse é o jeito de fazer multiplicação envolvendo notação científica. No caso da divisão, o raciocínio é o mesmo e a gente só vai mudar a operação que a gente está fazendo, tá? Aí foi. Na divisão. Exemplo 1, nós temos 9,42 vezes 10 à quinta. Pode aparecer do jeito que está aí, né? Os dois pontinhos, mas normalmente aparece na forma de uma fração. Dividido por 1,2 vezes 10 ao quadrado. Mesmo raciocínio, tá? Vamos dividir esses dois números, os dois decimais, e a potência de base 10 a gente utiliza a regrinha que você já conhece lá da matemática, tá? Divisão de potência, você subtrai os expoentes. Então, ficamos com 9,42 dividido por 1,2, dá para a gente 11,304. Alguém disse que a tela saiu. Sumiu para todo mundo, né? Para mim tá de boa. Paulo disse que tá tranquilo. Bom, aqui aparentemente só tá o lagzinho aqui, um atrasozinho no quadro, mas tá normal, voltou. Pronto, então dá para seguir, né? Isso, William. Tenta sair, retornar. Então eu fiz esse cálculo aqui errado, tá? Não é esse valor, não. O valor correto é 7,85, o valor dessa divisão, tá? Vezes 10. Bom, vamos subtrair aqui os expoentes. Então fica 5 menos 2. Isso vai dar para a gente 7,85 vezes 10 elevado à terceira. Tranquilo? Gente, não se preocupem com esses números aqui, que são, como eu retirei de um material que eu já tinha, são números que normalmente não aparecem em provas, né? Nas provas, geralmente, você tem uma coisa mais, números mais inteiros, mas dê para você fazer um cálculo manual, não vai ter nada desse tipo aqui para assustar todo mundo, tá? E o exemplo 2 da divisão, nós temos 8,64 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,2 vezes 10 a sexta. 8,64 dividido por 3,2 dá para a gente 2,7 vezes 10. Vamos subtrair os expoentes. Então, ficamos com menos 3, menos 6. Tá? O 6 estava positivo aqui, fica negativo, e aí ficamos com 2,7 vezes 10, ó, menos 3, menos 6, menos 9. Esse número ficou bem menor do que estava, tá? O resultado da divisão. Tranquilo, gente? Vou seguindo aqui. Se caso der algum problema, alguém fala aí que a gente... Professor? Pois não, querido? Em relação à soma, caso o expoente eles sejam diferentes, é possível, a soma e subtração é possível fazer? Não, você tem que igualar os expoentes. Tá? Deixa eu tentar te mostrar aqui uma situação dessas. Com os expoentes diferentes, você não vai conseguir. Tá? O resultado vai dar errado. Mas se você iguala os expoentes, aí tudo se resolve. Vamos ver o seguinte. Vou pegar um exemplo desse aqui mesmo. Imagina aí que tu tem 3,3, aproveitar o primeiro, só dar uma modificada, vezes 10 à oitava, mais 4,8
vezes 10 elevado à sétima. Tá diferente, né? Então, ou você tem duas opções. Ou você transforma isso aqui para 10 a 7, ou transforma isso aqui para 10 a oitava. Tá? E o raciocínio que a gente utilizou para a notação científica é exatamente o mesmo. Tá? Então, como é que a gente faria? Caso você queira transformar esse aqui em 10 a oitava, você fica com 3,3 vezes 10 a oitava, mais. Ó, se eu quiser transformar isso aqui para um expoente maior, se o expoente vai aumentar, esse número tem que diminuir. Concorda? Aumento aqui, diminuo aqui. Então, eu ficaria com 0,48 vezes 10 a oitava. E aí, agora é só somar, aí o resultado vai surgir. Vai dar um valor menor, né? Porque eu utilizei o mesmo exemplo e a gente só transformou aqui em 10 a 7. Certo? Mas o raciocínio é esse. Ah, professor, eu queria transformar aqui para 10 a sétima. Dá? Também dá. Ó, 10 a sétima. O expoente diminuiu, o número aumenta. Então, isso aqui era 8. Passou para 7. Esse número vai ter que aumentar. Você corre a vírgula para a direita. Então, daria ali 33 mais 4,8 vezes 10 a sétima. Tá? Tranquilo? Teria dúvida? Sim, no caso, por exemplo, para fazer a notação científica tem que ser entre 1 e tem que ser abaixo de 10. Mas no caso, Abaixo de 10. caso seja para somar os dois resultados e o expoente seja diferente, é fazer esse processo, né? Fazer esse processo. Você tenta igualar os expoentes de alguma forma e depois você pode somar ou subtrair. Tá? Ok. Obrigado. Agora sim, tranquilo, meu querido. Precisando é só, certo? Fazer o que José Diego fez e pedir a palavra aí, comentar, certo? Ter a dúvida, qualquer coisa. Normalmente isso aqui não acontece, tá? Mas como a gente estava estudando regra de notação, é interessante a gente, né, ter esse conhecimento. O que vai ser cobrado muitas vezes para você, muitas vezes não, sempre, dependendo da equação que você esteja trabalhando aí, geralmente eu caio numa multiplicação ou caio numa divisão. Certo? E as regras são realmente ligeiramente mais fáceis, mais simples. Tá? É só aplicar a regra de notação científica para multiplicação, para divisão. Na multiplicação, você... aparecer aqui. Na multiplicação, você soma os expoentes e na divisão você subtrai os expoentes. Tá? Só toma cuidado com o sinal, né? Porque se o número que tiver embaixo da divisão for negativo, quando você subtrair, ele vai ficar positivo, tá? Mas aí é só ter atenção que você consegue. Beleza? Vamos para frente. Ordem de grandeza, tá? Uma consequência aí da notação científica que, vez e outra, aparece aí numa provinha de vestibular. Não é certeza que você vai encontrar no Enem, mas pode auxiliar a fazer alguns cálculos, a gente tem que estar preparado. Tá? A ordem de grandeza, basicamente, é o seguinte, é você analisar o número que está próximo, vou trocar aqui o quadro, o número que está próximo do 10 elevado a alguma coisa, tá? Da base. E aí você vai observar o seguinte, se o número n vezes 10 elevado a m. Tá? Se esse n ele for maior ou igual que o valor de raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, você vai lá no expoente e soma 1. Vai ficar 10 elevado ao valor n, tá? Ou m, né, como eu coloquei ali a anotação, mais 1. Se esse n for menor do que a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, o resultado fica exatamente como está, o 10 elevado a m. É simples desse jeito. Então você foi lá, resolveu o problema, chegou numa notação científica. Olha para o número que está multiplicando e observa se ele é maior que 3,16 ou se ele é menor que 3,16. Tá? Se ele aqui é menor só, tá? Não é menor igual não.
Se ele é maior, você soma 1. Se ele é menor, você deixa do jeito que está. Tá? Basicamente é isso. Eu coloquei esse texto aí, mas o que interessa para a gente saber é isso. Foi maior que 3,16, acrescenta 1. Não foi maior, você deixa do jeito que está. Tem umas questõezinhas aqui na frente e dá para a gente pensar um pouquinho a respeito. Tá? Essa questão está lá na ficha, acho que o Paulo até já resolveu, mas eu achei legal colocar aqui para a gente tirar alguma dúvida, tá? Caso tenha ficado. Diz o seguinte a questão: considere o raio da Terra igual a 6,37 vezes 10 a sexta metro, e a distância da Terra ao Sol igual a 1,49 vezes 10 a 11 metros. Vamos calcular a ordem de grandeza desses valores. Muito simples, não tem cálculo praticamente, é só observar os valores. Ó, o raio da Terra, 6,37 vezes 10 a sexta. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Seis vírgula 37 vezes 10 a sexta. E a distância Terra-Sol, 1,49 vezes 10 a 11 metros. Em ordem de grandeza, a gente só vai praticamente precisar olhar para esse número e esse número, que está multiplicando a base 10. Esse número que está aí, ele é maior ou igual a 3,16, ou o número é menor que 3,16. Aí usa as duas regras, tá, que a gente acabou de ver. 6,37 é bem maior que 3,16, vocês vão concordar comigo. Então, a ordem de grandeza desse número, ordem de grandeza vai ser na casa de 10 elevado a 6 mais 1. Isso dá igual a 10 elevado a 7. Tá? Como ele é maior que 3,16, a gente acrescenta 1. No caso da distância Terra-Sol, 1,49 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza é exatamente o valor que está lá. Vai ser 10 elevado a 11. Certo? Simples desse jeito. José Diego, para que serve esse procedimento? Bom, é uma forma possível de você olhar para um número. É você descrever qual a ordem de grandeza desse número. O quão grande esse número é. Tá? Não é usual, né? Nenhuma questão, pelo menos que eu me lembre. Ok, Paloma, fica à vontade. Nenhuma questão de cinemática, de ondas, utiliza isso aí. Mas a gente tem que estar preparado. Tá? É um tópicozinho simples, mas que, vez e outra, pode ter aí uma pegadinha na prova, né? E pedir para você, ao invés de dar o resultado em notação científica, dar o resultado em ordem de grandeza. Se for em ordem de grandeza, é muito simples, é só olhar para o número que está ali na notação e dizer se ele é maior ou menor que 3,16, certo? Mas não é algo que preocupe, certo? Alguém perguntou alguma coisa? Eu não consegui ver. Alguém pode repetir a pergunta, por favor? Eu não vi quem foi. Bom, se retornar a dúvida, é só perguntar, tá? Eu não vi quem foi, porque na hora alguém saiu e aí cobriu a pergunta. Beleza? Acho que eu vou seguindo aqui. Licença. O Diego perguntou para que serve o procedimento e o Wagner perguntou como o senhor chegou na raiz de 10, 3,16. Ah, sim. Vamos lá, Wagner. Deixa eu voltar aqui. Ó, esse 3,16, na verdade, ele é uma média, tá? Porque nós temos, ó, acompanha aqui no cantinho esquerdo, esse número que acompanha a notação científica, tá? Acompanha a base 10, perdão, ele tem que ser um número maior que 1 ou menor que 10. Tranquilo? Que a gente já tinha visto, né? Maior ou igual a 1, menor que 10. O 1 equivale a 10 elevado a 0. E o 10
é 10 a primeira. Tá? Então, uma média entre esses dois números dá para a gente 10 elevado a meio, que é a raiz de 10. E aí a raiz de 10 ela é aproximadamente 3,16, como aproximação. Por isso que eu utilizo esse valor como padrão, tá? Porque ele é uma média entre 1 e 10. Tá? Só que 1, 10 elevado a 0, e 10 é o 10 elevado à primeira. Tá? Então, você tira uma média disso aí e chega nesse valor. Tranquilo? É só algo que já vem exatamente pronto, tá? Não precisa se preocupar com a demonstração, apesar de que é interessante saber de onde as coisas surgem. Mas a aplicação é muito simples, tá? Simples e direta. Se você compreendeu lá a notação, fica muito simples perceber o que acontece com a ordem de grandeza. Beleza? Essa questão nós fizemos. Tem essa outra questão. A gente está quase acabando, tá, gente? Só coloquei 5 questões agora, no final. 2 da ficha, não, 3 daquela ficha que a gente viu e 2 extras, que eu acho que estão até no material que Paulo postou, né? Paulo postou uma Essa aí já está resolvida no material. Essa está resolvida, né? Tá sim. Bom, ficou alguma dúvida? Inclusive, eu esqueci de botar as 20 gotas, passar para gota, né? Aí eu fiz essa questão à parte, que eu errei. Isso. Eu vi que você postou lá uma correção. Mas é bem simples, tá? Uma questão simples. Então, se já foi visto, caso alguém que esteja aqui na aula teve alguma dúvida, a gente pode fazer, ou então a gente já pula para uma outra questão. Licença, pode fazer, professor. Vi a aula do Paulo, não. Ah, se não viu. Ele postou um material em PDF, né, Paulo? Com a resposta. Mas vamos fazer? Pronto. É fácil, é rapidinho. É porque é bem mais tranquilo, tá? É mais, tipo, eu entendo mais quando fala, ensino assim. Vou mostrar passo a passo, entendo. eu fico meio perdida. Obrigada. Por nada, querido, fica à vontade. Gente, se vocês preferirem, toda vez que tiver um exercício, a gente se organiza, eu e Paulo, para postar uma resolução em vídeo, tá? Que eu acho também muito interessante. A gente sobe os vídeos aí, joga no YouTube, vai colocando o link lá. Para mim é super tranquilo. Eu acho bem legal. Pronto, olha, pode combinar dessa forma, então, né? Porque realmente ver o passo a passo, né? A questão visual ajuda muito no entendimento, certo? Mas vamos fazer, não tem bronca. Só me preocupo um pouquinho com a hora, tá? Para a gente não se alongar muito, mas dá para fazer numa boa. Aqui. Bom, vou deixar o quadro aqui, vou cobrir as dimensões do banheiro, mas é uma questão simples. Ó. Diz assim: sabendo-se que em 1 centímetro cúbico cabem aproximadamente 20 gotas, determine a ordem de grandeza do número de gotas de água necessária para encher a banheira de um apartamento. Tá? E as dimensões da banheira estão aqui. Então, sabemos que em 1 centímetro cúbico cabem 20 gotas. As dimensões da banheira, que eu estou na frente com o quadro, são essas daqui, ó. Tudo em centímetros, temos 180 centímetros, 50 centímetros e 70 centímetros, tá? As arestas aí dessa caixa. E a questão quer saber da gente a ordem de grandeza do número de gotas de água necessária para encher a banheira de um apartamento. Primeira coisa, calcular o volume dessa banheira, né? Tá tudo aqui em centímetro, basta a gente multiplicar todo mundo. Então, o volume da banheira vai ser 180 vezes 50 vezes 70. É um cálculo simples, né? Só é um pouco trabalhoso. Eu vou pular para o resultado e depois você dá uma conferida. Ficamos com 630 mil centímetros cúbicos, né? Centímetro, 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 centímetro cúbico. Bom, e aí nós temos, dá para transformar isso aqui em notação, né? Para facilitar um pouquinho a vida. 6,3 vezes 10 elevado à quinta centímetros cúbicos, tá? Só veio correndo a vírgula desse último zero, 1, 2, 3, 4, 5 casas. A gente para ali no 6,3, tá? Esse é o volume da banheira.
Nós sabemos que em 1 centímetro cúbico cabem 20 gotas. Então, nesse volume todo aqui, quantas gotas caberão? Basta multiplicar o número de gotas, vai ser igual ao volume da banheira, 6,3 vezes 10 elevado à quinta, vezes a quantidade de gotas que cabem em 1 centímetro cúbico, que são 20 gotas. O resultado dessa multiplicação, que basta multiplicar 6,3 por 20, e depois você desconta, caso fique fora da anotação, 6,3 vezes 20 dá para a gente 126 vezes 10 elevado à quinta. Isso aqui está fora da anotação. Para colocar na anotação, é só usar aquelas regrinhas que a gente já viu. Então, o número está grande. Para entrar em notação, ele tem que ficar pequeno. Ele vai ter que virar 1,26. Se estava grande e ficou pequeno, o expoente tem que aumentar, né? Então, aumenta ali mais 2, que nós corremos 2 casas decimais. Então, portanto, a quantidade de gotas que cabem nessa banheira é esse valor aqui. Como a questão quer saber a ordem de grandeza, nós temos que 1,26 é menor do que 3,16, que é a raiz de 10. Como é menor, a ordem de grandeza é exatamente esse valor. 10 elevado à sétima é a ordem de grandeza. Tranquilidade? Bom, Darla, conseguiu acompanhar? Consegui, entendi. Obrigada. Conseguiu? Pronto, maravilha. Por nada, querida. Bom, tem mais algumas outras questões. Essa questão está na ficha também, tá? Vou responder rapidinho, porque aí eu sei que ajuda todo mundo, né? Ajuda quem viu e quem não viu, quem está bem, quem está com dúvida. E é uma questão mais... Essas questões, na verdade, são questões mais trabalhosas do que envolvam um certo raciocínio, né? Você vai precisar praticamente trabalhar a mão, né? A munheca, para fazer as contas. A questão diz o seguinte: qual é a ordem de grandeza do número de batimentos cardíacos de um aluno do ensino médio desde o seu nascimento? Então, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele está lá no ensino médio, quantas vezes o coração dele bateu? E aí, considere que o coração bate 70 vezes em 1 minuto. Coração. 70 batimentos por minuto. Vou colocar batimentos por minuto. E que o aluno tem 15 anos, né? A idade do aluno, 15 anos. Questão também, questão simples, tá? Bom, a gente vai precisar transformar tudo para uma mesma unidade, tá? Como a questão não pediu em segundos, nem hora, nem deixou nada específico, vamos deixar em minutos, porque o batimento cardíaco já está em minutos, né? Então facilita um pouco a nossa vida. Ó, uma sequência, tá? Uma sequência lógica. Veja, o garoto tem 15 anos, não é isso? Nós sabemos que o dia tem 24 horas, o valor que a gente vai utilizar. Sabemos que um ano tem 365 dias, né? É 365,2, mas dá para deixar 365. O garoto tem 15 anos e sabemos que só um instantinho. 24, 365, 15. E sabemos também que 1 hora tem aí 60 minutos, tá? Isso mesmo. 1 hora 60 minutos, um dia tem 24 horas, o garoto tem 15 anos, e o dia temos 365 dias no ano, tá? Multiplicar tudo isso daí, vou encurtar o caminho aqui, dá 7.884.000
minutos. Transformando isso aqui para anotação, ó, basta correr a vírgula do último zero até parar aqui entre o 7 e o 8, ficamos com 7,884 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos. Tá? Aí faltou somente incluir agora a quantidade de batimentos por minuto, né? Que equivale a 70. Então vai ser esse valor aqui vezes 70. 7,884 vezes 10 a sexta, vezes 70 batimentos. Esse cálculo aqui dá para a gente 551,88 vezes 10 a sexta. Está fora da anotação, tem que entrar. Então, esse número aqui está muito grande. Para entrar na anotação, ele vai diminuir. Então, ele passa a ser 5,5188 vezes 10 elevado. Ó, se o número estava grande e diminuiu, o expoente aumenta. Quantas casas? 2. Opa. 6 mais 2, 8. Tá? Então, isso é a ordem de batimentos cardíacos, o valor do batimento cardíaco que ele teve. Como esse número aqui... Opa, tô vendo. Como é que chegou nesse 551? Eu não estou conseguindo ver. Como é que foi do 7,8? José. Você entendeu? Veja, deixa eu... Entendi a sua pergunta. Talvez isso é a questão da imagem, tá? Ó, 7,884 vezes 10 a sexta. Esse valor aqui é o tempo em minutos que o garoto viveu até os 15 anos, né? Que a questão indicou aí. Faltou a gente relacionar o tempo em minutos que ele viveu com a quantidade de batimentos cardíacos que o coração tem por minuto, que são 70 batimentos. Então, se ele já viveu esses minutos todos, vezes 70 batimentos de cada minuto, chegamos nesse resultado aqui. Tranquilo? Entendi, obrigado. Pronto. Tranquilo, Deus. Se precisar, pode falar. Transformamos em notação, chegamos nisso daqui. Para dizer a ordem de grandeza desse número, basta olhar para esse número que está aqui na frente da base, né, da potência aí, de base 10. Como ele é maior que 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 a oitava mais 1, 10 a nona. Tá? Esse foi o resultado que a gente conseguiu chegar. Questão, né, como eu tinha falado, trabalhosa, né? Muito cálculo, muita multiplicação, mas no final das contas a análise da ordem de grandeza é muito simples, tá? Muito tranquila. Vamos ver se a questão 3, eu acho que essa, não sei se está na ficha, não tenho certeza, mas vamos fazer. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente ler a questão. Tá? Temos o seguinte, a tabela abaixo descreve alguns eventos temporais a respeito da formação do nosso Sol e da Terra. Então está aí na tabelinha, a formação do Sol ocorreu a 4,55 vezes 10 a nona, e o início da história do homem, que é a última informação da tabela, foi 4 vezes 10 a terceira. Tá? Se adotarmos que a formação do Sol ocorreu a um dia terrestre, quando se iniciou a história da civilização humana nessa escala de tempo? E aí a questão informa para a gente que um dia equivale a 86.400 segundos. Vou aumentar aqui para a gente ver. Veja, é uma relação, parece estranha, mas na verdade só mudamos a escala, tá? Uma escala de tempo aí. É como se todos esses eventos tivessem ocorrido em um dia. E nós sabemos que um dia tem 24 horas. A questão já informou para a gente em segundos, né? Então, o resultado provavelmente vai ser em segundos, já que ela indicou que seria essa informação, né? Útil para a gente. E aí nós temos o seguinte, um dia tem 86.400 segundos. Em notação científica, para facilitar um pouquinho as contas,
Isso aqui equivale a 8,64 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 casas, vezes 10 elevado a quarta, segundos. O início da história do homem está lá embaixo, né? Foi 4 vezes 10 a terceira. Esse valor também vai ser útil para a gente. Nós sabemos que todo o tempo, tá? Todo o tempo dessa escala, que equivale a 4,55 vezes 10 a nona, equivale a esse tempo em segundos, tá? Que é a quantidade de segundos que tem um dia. 8,64 vezes 10 a quarta segundo. A questão quer saber em relação ao surgimento do homem. Então, o surgimento do homem foi 4,4 vezes 10 a terceira. Isso vai equivaler a um determinado valor em segundos. Regra de 3, a aplicação direta. Não é um cálculo muito trivial, não, né? Dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas é possível. Tá? E aí basta, ó, quem está próximo do x você multiplica, quem está de frente para o x você divide. Tá? Então fica x igual a 8,64 vezes 10 a quarta, vezes 4, vezes 10 a terceira. Dividido por quem está na frente, 4,55 vezes 10 a nona. Tá? E aí, fazendo esse cálculo, nós encontramos, multiplicando primeiro 8,64 por 4, chegamos a 34,56 vezes 10, ó, multiplicação de potência, somamos os expoentes, então 10 a 7, dividido por 4,55 vezes 10 a nona. Estou fazendo por partes, né, para a gente perceber. Agora é só aplicar direto também. Ó. Dividir esse número por esse e depois resolver essa potência. Essa divisão dá para a gente como resultado, eu já fiz antes para a gente encurtar um pouco o tempo, 7,59 vezes 10. 7 menos 9, ficamos com menos 2, tudo isso em segundo. Então, o tempo de surgimento do homem nessa escala aqui equivale a isso aqui em segundos, tá? Automaticamente a questão quer saber para a gente, quer saber da gente, só um instantinho, deixa eu tirar aqui da frente que eu estou vendo as alternativas. Qual foi o tempo, tá? Só que aqui ele não dá para a gente nessa forma aqui, né? 7,59. Aqui dá para a gente arredondar para 7,6 vezes 10 a menos 2 segundos. E a gente pode transformar para 76, que vai dar nessa escala. Tá? Para transformar para 76, ó, esse número aumenta, esse aqui diminui. Diminuir aqui, que já está menos 2, menos 2, menos 1, ficamos com menos 3. Então, portanto, ficamos com 76 vezes 10 a menos 3 segundos. Se vocês lembrarem lá do comecinho da aula, um dos prefixos que tinha lá era o mili, né? É a milésima parte de alguma coisa. Isso aqui equivale exatamente a 1 mili. Portanto, esse valor aqui equivale a 76 milissegundos. E aí tem uma alternativa, né? Que é a letra D. 70 e... Não, peraí. Não, a letra B é 78. É a letra B, letra B. 76 milissegundos, tá? Confundi com a letra D, que é milissegundos, mas é 78, certo? Então encontramos 76. Lembrando uma regra de arredondamento, tá? Que não coloquei na aula, mas quando você tem esse último algarismo significativo aqui, ó, que é maior que 5, você pode arredondar o anterior. Então, isso dá 7,6, transformando, deu 76 milissegundos. Beleza? Quarta questão. Quarta e quinta são bem rapidinhas, tá? Para a gente não se delongar muito. Imagino que vocês devam estar um pouco cansados. O professor não cansa, mas o aluno cansa.
Ó, temos aí na quarta questão. O diâmetro de um fio de cabelo é 10 a menos 4 metros. Sabendo que o diâmetro de um átomo é 10 a menos 10 metros, quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que divida o fio de cabelo ao meio exatamente no seu diâmetro? Veja, esse enunciado aí tem coisa demais, tá? O que a gente precisa saber realmente é a relação entre um fio de cabelo, o diâmetro do fio de cabelo, e o diâmetro de um átomo, tá? E saber quantos átomos cabem nessa relação. A resposta vai vir direta, tá? Veja, o número de átomos vai ser dado por uma relação. Nós vamos relacionar o diâmetro do fio de cabelo e o diâmetro de um átomo. A resposta vai dar para a gente quantos átomos cabem no diâmetro de um fio de cabelo. Então, basta fazer uma divisão. Vamos ficar com 10 elevado a menos 4, ou seja, o diâmetro de um fio de cabelo, e o diâmetro de um átomo, que é 10 elevado a menos 10. A questão é basicamente isso. Dividindo esses dois números aqui, potência de base 10, basta a gente subtrair, né, os expoentes. Então, ficamos com 10 a menos 4, menos 10. Isso vai dar 10 elevado a menos 4 mais 10. Portanto, será possível passar ali 10 a sexta átomos. Tá? E dá para a gente ir lá a resposta, letra C. Tá? Então, bem simples, bem direto. A gente só relacionou o diâmetro do fio de cabelo com o diâmetro do átomo. Se a questão quisesse saber o contrário, né, ficaria estranho, porque o átomo é menor que o fio de cabelo, a gente só inverteria a posição, tá? Mas não é o caso. Então, relacionamos o diâmetro do fio de cabelo com o diâmetro do átomo e dá para passar ali 10 a sexta átomos. Tá? Pronto, questão 4, simplesinha. E a questão 5, para a gente finalizar. É uma questão da FUVEST, uma questão interessante, tá? Diz assim, ó, qual é a ordem de grandeza do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 km? A resposta já está ali, as alternativas em ordem de grandeza. Então, nós vamos ter que achar a ordem de grandeza do número de voltas da roda de um carro em 200 km de percurso. Veja que falta informação aí, né? Então, a gente vai ter que supor algumas coisas. Por exemplo, qual o raio de uma... José Diego. Oi. Eu não vi, eu vi só da outra questão que apareceu agora. Pode No falar? caso, eu entendi a sua lógica para responder, eu só não consegui entender o enunciado. Ficou confuso. Dessa questão 4. É só o enunciado, no caso. Só enunciado, veja. Eu falei que tinha coisa demais no enunciado, né? Ele quer saber a relação entre o diâmetro do fio de cabelo, que é 10 a menos 4, e o diâmetro de um átomo, que é 10 a menos 10. Tá? Quantos átomos colocados lado a lado seria necessário para fazer uma linha que divida o fio de cabelo ao meio exatamente no seu diâmetro? Pensar dessa forma. Está aqui fio de cabelo, né? E a questão que quer saber mais ou menos, e aqui nós temos o diâmetro, né? Que é 2 vezes o raio. Quantos átomos caberiam aqui, ó? Fazendo uma linha reta, dividindo ao meio o fio de cabelo. A resposta é exatamente a quantidade de átomos daquela relação, que foi 10 a sexta. É isso? Isso. Ok. Pronto, tranquilo. A lógica era essa. Acho que deveria ter feito o desenho, né, logo, facilitaria mais. Pronto, maravilha. Vamos para essa. Gente, vocês desculpem a pressa, porque eu sei realmente que é uma aula
uma aula à distância, né, remota, é diferente de uma aula presencial, né? A dinâmica muda. E cansa, né? Cansa muito, porque você não está interagindo, você está, né, na sua casa, perto da sua cama, dá logo vontade de deitar. Então, o ideal é que essa aula não tenha, pelo menos para mim, não tenha mais de 1 hora, tá? Porque aí a gente evita um desgaste, tá? Sim, essa questão já lemos anunciado. A ordem de grandeza do número de voltas de um automóvel em uma estrada de 200 km. Vamos supor aí, tá? Eu não sei se a questão omitiu de propósito, provavelmente sim, ou de onde eu retirei essa questão não tinha essa informação. Mas vamos supor que o raio da roda do carro seja da ordem de 30 centímetros, tá? O raio. E aí nós podemos transformar isso aqui para metro e ficamos com 0,30 metros, 0,3 metros, tá? A distância na escala de metro para centímetro é 100, né? Então isso aqui dividido por 100. O Paulo falou aí que não tem, né, Paulo? Então a intenção era essa mesmo, era supor alguma coisa, né? Pronto, então supor isso aqui, você podia supor um valor diferente, sei lá, 40, o raio. Mas tem que ter uma certa lógica, porque aí, no final, o resultado não ia diferenciar muito, porque a gente está procurando somente a ordem de grandeza. Mas tinha que ter uma certa lógica para você não ficar com valores muito diferentes, tá? Muito altos. Então, supondo aí 30 centímetros de raio. Uma volta completa na circunferência, uma volta é o comprimento da circunferência, né? Que é exatamente 2πr. Sabemos o valor de π, sabemos o raio. Estamos supondo aqui 0,3. Então, isso dá para a gente 2 vezes π 3,14 vezes 0,30. Realizando esse cálculo aqui, nós encontramos 1,884 metros. Isso dá para a gente aproximadamente 1,9 metros. Ou seja, uma volta do pneu do carro dá essa distância, 1,9 metros. Para 200 quilômetros, basta a gente pegar o valor em quilômetros. Como aqui já está em metros, a gente transforma quilômetro para metro e divide os dois. Tá? Porque você vai entender, ou melhor, você vai encontrar quanto de 1,9 metros cabe em 200 quilômetros. Então, nós ficamos com 200 quilômetros, transformando de quilômetro para metro, ficamos com 200 mil, né? 200 mil. O que vai dar dessa terceira? Tudo isso dividido por 1,9 metros. Metro e metro. Coloca a unidade aqui para mostrar para vocês que, às vezes, a coisa que a gente está procurando não tem uma unidade, é somente um número. Tá? Quando eu dividir aqui, metro some com metro, fica só um número, tá? Um valor adimensional. E aí nós ficamos com essa divisão, um número gigante, que é 105.263,1579. Tá? Isso aí é valor de calculadora, tá? Você poderia omitir aqui alguns valores depois da vírgula. E aí ficamos com o seguinte. A gente vai transformar isso aqui para notação científica, e na notação não precisa escrever isso tudo, tá? Não vai ser necessário. Então, podemos usar somente os 3 primeiros números aqui. O restante não vai fazer diferença para a gente. Então, transformando para notação, nós ficamos com 1,05 vezes 10. A vírgula está aqui. Vamos correr ela 1, 2, 3, 4, 5 casas. 1,5 vezes 10 à quinta voltas ocorrerão em 200 quilômetros. A ordem de grandeza desse número, a gente já sabe, né? Só comparar isso aqui, comparar com 3,16, que é o valor de raiz de 10. Como esse número é menor, a ordem de grandeza vai ser exatamente o 10 elevado à quinta.
E é isso, dá para a gente a letra C, não é isso? Pronto, gente. O que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero que tenha ajudado vocês, tá? E aí nós temos um encontro daqui a 15 dias novamente. Tá? Espero que o pessoal compareça. Deixa eu trocar aqui a tela. Amanhã, né? Tem um encontro com o Paulo à tarde. Compareçam, tá? Gente, quem puder Diz aí, comparecer Paulo, vai ser à vontade. massa. A gente vai começar desde conjuntos, reta real, tudo isso que vocês viram ou não viram no ensino médio, a gente vai abordar tudo. Ponto, reta, segmento de reta, para depois poder chegar em vetores. A gente vai falar bastante coisa, vai ser um conteúdo bem massa, e eu vou aumentando gradativamente o nível de dificuldade. A primeira aula vai ser aquela aula bem básica, bem introdução, para vocês aprenderem o que realmente é o essencial para se comunicar, que em todo curso vocês vão usar. Aqui de exatas, no caso. Em matemática, química, tudo que a gente vai aprender lá, vocês vão usar. Vai ser indispensável para todas essas áreas. E, à medida que as aulas vão passando, a partir da segunda aula, a gente vai entrar em vetores, e a terceira aula, operação com esses vetores. Então, vai ser bastante útil no curso da gente, porque a gente sempre vai estar usando para velocidade, movimento, forças, tudo isso a gente vai precisar usar vetores, que são grandezas vetoriais. Beleza, gente? Então, quem puder comparecer amanhã vai ser muito massa a aula, e um abraço. Isso aí, maravilha, Paulo. Então, gente, compareçam, tá? Às 3 horas, não é isso? É uma aula importantíssima, certo? Eu digo que é uma aula tão importante quanto essa, que parece básica, né? Parece uma aula bobinha, assim, que não faz muita diferença, mas faz. E lá na cinemática escalar, melhor, cinemática vetorial, que vem depois da cinemática escalar, a gente vai precisar muito de vetores. É tão importante ter essa base. Então, você que tem alguma dificuldade, ou que quer aprender um pouquinho mais, ou simplesmente queira participar, vem amanhã, participa com o Paulo, e daqui a 15 dias a gente se reencontra aqui, tá? Com conteúdo já, uma certa quantidade de conteúdos, porque a gente está um pouquinho atrasado em relação às outras salas, né? As outras disciplinas. Gente, brigadão, valeu, tá? Pela participação de vocês. Espero que tenha sido boa a aula, tá? E esses probleminhas técnicos aqui eu vou tentar resolver para na próxima, daqui a 15 dias, tá tudo ok, tá bem? Um abraço a todos e a gente participa aí durante a semana lá pelo Classroom, tá? Então é só participar, a gente interage, Paulo tá lá também tirando dúvida, ajudando e maravilha. Boa noite a todos, prazer, até mais. Boa noite, gente, até a próxima. Valeu. Para a gravação.